Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Estatística Descritiva. Nesse vídeo nós vamos abordar a medida ou a métrica estatística mais famosa que existe, que é a média. Tá? Bom, a média aritmética ela pode ser obtida de duas maneiras, né? Para dados agrupados, né? Seja agrupamento por classe, né, do tipo B, ou sem classe do tipo A, para dados não agrupados. É, como eu disse, a medida mais popular no meio estatístico, né, porque ela tem uma representatividade que alcança, né, muitas situações, vários tipos de dados. No entanto, só a média, né, a média por si só, ela não é capaz de descrever tudo sobre os dados. A gente precisa, junto com a média, de outras métricas estatísticas. Para dados não agrupados, né, dizemos que um conjunto de n valores, x1, x2, xn, tem média calculada pelo somatório desses valores dividido pelo total de valores, né? Pela quantidade de valores. Né? Então, somatório de xi com i variando de 1 a n sobre n, ou simplesmente, né? Somatório de x sobre n. A barrinha em cima do x, né, é a simbologia para a média aritmética. Por exemplo, né, vamos determinar a média aritmética simples desses valores aqui. Né? Como que a gente vai fazer? Nós vamos somar todos esses valores e dividir por 8, né, que é a quantidade de valores que nós temos aqui nessa série estatística. Então, o somatório dividido por 8 vai dar uma média de 6,125. E se os dados forem agrupados? Bem, se os dados forem agrupados, nós vamos realizar o somatório de todas as observações multiplicadas pelas suas frequências absolutas e vamos dividir por n. Tá? Ou simplesmente, né, somatório de xi vezes fi sobre n. Lembrando que o xi é o ponto médio da classe, nesse caso aqui. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, né, essa distribuição do tipo A, então, portanto, não tem ponto médio aqui, né, serão os próprios dados. E nós vamos multiplicar 2 por 1, 3 por 4, 5 por 2, 6 por 3, 7 por 12. Vamos somar todos esses produtos e vamos dividir pelo somatório de FI, né? 56 dividido por 12, portanto, essa média é aproximadamente de 4,67. Aqui uma distribuição em classes. Então, pegando aí o ponto médio de cada uma das classes, nós vamos fazer o mesmo procedimento anterior. Multiplicar cada xi pelo seu respectivo fi, realizar o somatório desses produtos, né? E dividir isso por n, que no caso é 16. Então, 5,875. Outro conceito, né, aí dentro do estudo das médias, né, é o de média geral. A média geral é a média das médias, a gente considera assim. Né? Então, se você tem aí várias séries estatísticas, cada uma com suas médias, talvez possa ser necessário que você obtenha a média dessas séries estatísticas, de todas elas. Né? E, em geral, a fórmula para o cálculo dessa média geral é, então, para a série x1, quantidade de elementos dessa série vezes a sua média, n1 vezes x1 barra, né? Mais para a segunda série, n2 vezes x2 barra, e assim por diante. Dividido pelo somatório de n1, n2, nk. A fórmula é esta. Por exemplo, dadas as séries, né? Primeira série 5, 6, 4, 8 e 9 tem 5 elementos e média 6,4. A segunda série tem 3 elementos e média 3. A terceira série tem 5 elementos e média 11,4. Então, nós realizamos aqui o produto, né,
dos n elementos de cada série, vezes as suas respectivas médias, dividimos pelo somatório de n, então nós vamos ter uma média de aproximadamente 7,54. Outra média que existe, não é muito utilizada, tá? Mas é importante que você saiba que existe a média geométrica. Então, dado um conjunto de n valores, x1, x2, xn, né, da variável x, as respectivas frequências de cada um, f1, f2, fn, a média geométrica é calculada pela raiz quadrada de índice n, né, de x1 elevado a f1, então, ou seja, né, esse elemento elevado à sua frequência, vezes x2 elevado a f2, vezes, né, xn elevado a fn. Aqui tem um exemplo. Nós temos aqui nessa série, a média geométrica vai ser o quê? Raiz de índice 9, raiz nona, né? Porque nós temos 9 elementos, né? Então, 3 vezes o 3, mais 2 vezes o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 3 elevado à terceira lá dentro, vezes 4 ao quadrado, vezes 2, mesma coisa que 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes 6 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Dá aproximadamente 5,23. Outra média, que também não é muito utilizada, mas que existe, importante que você saiba que existe, é a média harmônica. Tá? Na média harmônica, nós dividimos o número total de elementos pelo somatório, né, de cada frequência absoluta dividido pela sua respectiva observação, né? Ou n dividido pelo somatório com i variando de 1 a n das razões fi por xi. Então, essa é a média harmônica. Aqui tem um exemplo de média harmônica, né? Então, tem 4 elementos dividido. Cada elemento tem uma observação só, então fi de cada elemento é 1. Então, 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 7. Média harmônica igual a aproximadamente 4,32. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mais uma aula. Eu espero que você tenha conseguido compreender aí, né, o conceito de média aritmética. Espero que você tenha gostado e eu desejo a você bons estudos. Até a próxima!